Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre fluxo sanguíneo e o controle da pressão arterial. Para vocês poderem entender como que ocorre a circulação do sangue pelo nosso corpo, eu coloquei esse esqueminha onde eu vou explicar como que ele sai desde o pulmão com grande quantidade de oxigênio, chega ao tecido e como ele volta para o pulmão. Como que ocorre a troca gasosa, a troca de nutrientes, eu vou explicar quando chegar nos sistemas. Sistema pulmonar, nós vamos falar de como ocorre a troca gasosa e como ocorre a absorção de nutrientes quando a gente for falar de sistema digestivo. Mas como que ocorre a circulação é o que nos importa agora. Lembrando que o sangue rico em oxigênio ele vai sair do pulmão pela veia pulmonar e vai entrar então no coração do lado esquerdo pelo nosso átrio. Entre o átrio e o ventrículo, nós temos uma válvula chamada de válvula mitral ou válvula bicúspide, que vai controlar a passagem do sangue. No ventrículo, então, nós vamos ter a passagem de sangue para a aorta, que é o nosso vaso sanguíneo mais espesso do corpo, ele é bem calibroso. Entre o ventrículo e a aorta, nós temos uma outra válvula chamada de válvula aorta. Então, a aorta, ela é o vaso sanguíneo mais espesso do corpo, responsável aí por conseguir levar o sangue, né, direcionar o sangue para o corpo. E ela é bem calibrosa porque ela tem que aguentar o fluxo sanguíneo e principalmente a pressão do sangue que está vindo do coração. Lembrando sempre que o sangue ele vai se direcionar para onde tem menor pressão, tá? Da nossa aorta, o sangue ele vai então para as artérias. Vocês estão vendo aqui, claro, está aparecendo só uma artéria, mas existem várias artérias, né? A aorta ela se ramifica em mais e as próprias artérias elas acabam se ramificando em outras artérias. E vocês estão vendo aqui que essas artérias elas estão um pouco comprimidas, até coloquei essa indicação para vocês para tentar demonstrar que elas estão comprimidas. Por quê? Porque ela tem que estar um pouco vasocontraída para poder estimular o sangue a continuar. Por quê? Porque daí ele dá uma pressão, já está tendo uma pressão do sangue que está saindo no coração. Mas a pressão da artéria vai estimular com que esse sangue ele continue indo para os tecidos, tá? Depois das artérias, nós temos aí as arteríolas, que são mais finas e elas vão direcionar o sangue para os capilares. Essas arteríolas, elas são bem interessantes, a gente vai falar um pouquinho mais delas depois, mas só para vocês terem uma noção. O sangue, ele sai de um único compartimento, de uma única, digamos, artéria maior, mais espessa, né, que é a aorta, e ela vai, o sangue, então, ele vai no sentido do corpo, e olha, ramificando-se. Isso é um comportamento divergente, porque está indo em direção ao corpo em várias ramificações, tá? Depois, aqui no nosso tecido, vai ocorrer a troca gasosa, a troca de nutrientes, de íons, e o sangue, então, ele vai ser encaminhado para as vênulas, que aqui o sangue ele já está pobre em oxigênio, por isso ele é azul. Das vênulas, o sangue então vai para as veias sistêmicas. Vocês estão vendo que aqui a nossa veia ela é um pouco mais, vamos dizer assim, mais larga que a artéria, porque ele tem que ter uma pressão menor para forçar o sangue em direção a ele, tá? Então, isso é bem interessante, é uma característica das veias sistêmicas, essa dilatação
para fazer o estímulo que o sangue ele continue em direção, ele vai em direção ao nosso coração. Depois das veias sistêmicas, nós temos aí a veia cava, as veias cavas, que são um pouco mais grossas. Vocês estão vendo que o sangue está vindo ramificado e vai sendo direcionado para um único compartimento. Essa ramificação e essa direção dele para o coração é conhecido como comportamento convergente, tá? Uma coisa interessante também que eu gostaria de lembrar vocês é que as artérias elas são bem profundas, então a gente só vai sentir a artéria e elas são as únicas que pulsam, a veia não pulsa, porque ela pulsa porque ela está aqui recebendo, né, o sangue do coração e o coração pulsa, e isso faz com que elas pulsem também. Então as artérias elas são bem profundas e a gente só vai sentir se apertar o braço aí e conseguir encontrá-las. Já as veias, elas são mais superficiais, então quando a gente olha aí na nossa mão, no nosso braço, essas veinhas azuis, né? Esses vasos sanguíneos azuis são as nossas veias. Então o sangue ele vai voltar do tecido para o coração e vai entrar no nosso átrio direito. E aqui nós também temos uma válvula entre o átrio e o ventrículo, chamado de válvula tricúspide. E o nosso ventrículo, entre o ventrículo e a nossa artéria, lembrem-se disso, pulmonar, nós temos outra válvula chamada de válvula pulmonar. Então, para que o sangue ele chegue ao pulmão, ele vai passar pelas artérias pulmonares. Foi um esqueminha, assim, eu sei que é bem resumido, a gente vai ver sobre cada um deles separadamente, vamos ver como que as artérias, como que as veias são, bem bonitinho. Mas eu fiz esse esqueminha resumido para poder explicar para vocês como que o sangue circula no nosso corpo. A parede dos vasos sanguíneos, eles podem ser compostos por até 4 camadas diferentes: endotélio, tecido conectivo elástico, músculo liso vascular e tecido conectivo fibroso. O endotélio é uma camada bem fina que fica ligada diretamente com o sangue, funciona como barreira, também secreta algumas substâncias e auxilia na pressão arterial. Juntamente com o tecido conectivo elástico, forma a túnica íntima ou somente íntima. O músculo liso vascular, ele vai estar arranjado em camadas circulares ou espirais e vai ser responsável, claro, pela vasoconstrição e vasodilatação. E o tecido conectivo fibroso é o que vai dar rigidez ou resistência aos meus vasos sanguíneos. Então, vamos começar falando da composição da parede da aorta, artéria e arteríola. A aorta e as grandes artérias, elas vão possuir paredes mais rígidas e elásticas. Já as arteríolas, elas são menos elásticas e mais musculares. Então, olhem aqui nesse quadrinho que eu coloquei para vocês, onde nós temos a composição da artéria e da arteríola. Ó, o diâmetro da artéria ele vai de 0,1 a mais de 10 milímetros. Já a da arteríola fica entre 10 e 100 micrômetros. Já a espessura da parede da artéria fica em torno de 1 milímetro. Já a da nossa arteríola fica em torno de 6 micrômetros. Em relação à composição, as artérias vão ter todas as membranas: endotélio, tecido elástico, músculo liso e tecido fibroso. Então, olhem que ela é bem espessa, por isso ela não tem tanta rigidez. E isso é interessante. Por ser bem rígida, tem que ter uma energia maior
para poder fazer com que ela consiga ser dilatada, por exemplo. Mas isso, é claro, essa dilatação ela acontece porque tem grande armazenamento de energia nas fibras elásticas. Então, a artéria e até mesmo a aorta, ela vai conseguir dilatar, apesar de precisar de uma grande quantidade de energia, porque ela armazena aí energia nas fibras elásticas, que vão ser liberadas durante a vasodilatação ou até mesmo a vasoconstrição. Já na arteríola, nós vamos ter somente tecido endotélio, né, e músculo liso. Então, uma grande diferença vocês já podem ver nessa imagem, né, onde a gente só vai ter esses dois tipos de tecido, endotélio e músculo liso. Então, olhem aqui. Quando o nosso sangue ele vem do coração, ele vai entrar pelas artérias, chegar aqui nas nossas arteríolas. Nessas arteríolas, como eu falei, tem uma grande quantidade de músculo liso e elas vão ser facilmente contraídas. Então, quando ocorre vasoconstrição e vasodilatação, tem-se facilidade, menos gasto de energia nessa contração. Nós temos uma característica interessante dos nossos capilares. Os capilares, eles têm alguns, né, têm esfíncteres. Isso faz com que, quando tem alguma motivação local, algum estímulo local, esses esfíncteres se fecham e o sangue não consegue passar. Ou seja, quando o tecido não precisa de nutrientes, por exemplo, ele pode fazer com que o sangue continue em direção a outros tecidos ou até mesmo a vênula, e ele acaba se fechando. E nós temos aí algumas artérias que elas são conhecidas como meta-artérias, que vão servir como canais de desvio. Então, se tem o fechamento dos esfíncteres, esses capilares, ele vai passar o sangue diretamente para a nossa vênula, tá? É bem interessante. Olha, aqui eu coloquei até dois exemplos onde um deles, esses esfíncteres estão abertos. Então, o sangue vai para os capilares. Já aqui, os esfíncteres estão fechados, estão contraídos. E isso faz com que o sangue passe diretamente para as vênulas. Depois das arteríolas, o sangue ele vai seguir então para os capilares. É nos capilares onde ocorre a maior parte das trocas entre o sangue e o líquido intersticial. Por que eu falo maior parte? Porque alguma coisa pode acontecer, uma pequena parte da troca pode acontecer nas vênulas pós-capilares, mas a maioria vai ocorrer nos capilares. Os capilares, eles podem estar associados com os perícitos, que são células, e também com célula glia, quando a gente fala de capilar cerebral. E eles vão ser responsáveis pela permeabilidade do vaso sanguíneo. Eu coloquei até uma imagem para vocês verem como é esse perícito. Lembrando, é claro que quando a gente for falar de sistema nervoso central, eu vou entrar mais em detalhes, mas esses perícitos e a célula glia vão ser os responsáveis por formar a barreira hematoencefálica, diminuindo a permeabilidade desse capilar. Isso faz com que nenhum patógeno consiga entrar no nosso cérebro, nosso sistema nervoso, e também diminui, por exemplo, a absorção de um monte de medicamentos e algumas drogas. Olha, em relação ao capilar, nós temos aí que a parede, o diâmetro é bem fino, chegando de 4 a 10 micrômetros. E a espessura do capilar também é bem pequena, 0,5 micrômetros. Lembrando que esses capilares eles vão ser compostos somente por endotélio, que são os responsáveis aí por essa troca, que serve como barreira entre o líquido intersticial e o sangue. As vênulas e veias sistêmicas vão ser as responsáveis por levar o sangue de volta ao coração.
geralmente eles vão ter que ir contra a gravidade. E isso faz com que essas veias tenham válvulas, igual a gente falou do nosso coração, aqui nós temos válvulas. E essas válvulas auxiliam no encaminhamento do sangue em direção ao coração. Quando a gente, por exemplo, caminha, a gente auxilia aí através do músculo esquelético a comprimir essa válvula e essa veia, né? E facilitar a volta, direcionar o sangue para o coração. Essa característica muscular nossa de contrair as veias, auxiliar na contração dessas veias, é conhecida como bomba musculoesquelética. Bem interessante, né? Então, as vênulas e veias, né? Elas vão ter uma característica um pouquinho diferente da artéria e das arteríolas. Olha aqui, nas vênulas nós só temos endotélio e tecido fibroso. Já nas veias, igual na artéria, nós vamos ter todos os tipos de tecido: endotélio, tecido elástico, músculo liso e tecido fibroso. Só que vocês estão conseguindo ver aqui nesse gráfico a quantidade que a gente tem na veia é um pouco menor do que a quantidade que tem na artéria. Mesmo sabendo, por exemplo, que o diâmetro das nossas veias ele pode ser maior, ó, de 0,1 a 100 milímetros, enquanto que a espessura dessa parede, desculpa, vai chegar aí a 0,5 milímetros. Então, as artérias, elas têm uma espessura maior, mas o diâmetro da veia é maior e por isso ele também serve como reservatório do sangue. Como eu falei para vocês, 60% do nosso sangue ele está nas veias. Como que ocorre o fluxo sanguíneo pelo corpo? O sangue, ele sempre vai da parte que está com maior pressão para a parte que tem menor pressão. Então, quando o nosso ventrículo se contrai, faz com que ocorra uma pressão nessa região e o sangue, então, ele vai para o local que tem menor pressão. Ocorre a contração do ventrículo, as válvulas vão se abrir e então o sangue ele vai ser enviado para o lugar de menor pressão, que é a aorta e as artérias. Por causa dessa pressão do sangue, a aorta e as artérias elas vão se dilatar para poder aguentar a quantidade de sangue que está vindo do nosso ventrículo. Após o fechamento da válvula, porque a pressão vai ser bem grande na aorta, então a gente vai ter o fechamento dessa válvula, o ventrículo volta a se relaxar para receber o sangue do átrio. Enquanto isso, a nossa aorta, nossas artérias, elas vão começar a fazer pressão para que o sangue ele seja encaminhado, então, para o resto do corpo, para os tecidos. Então, vai ter uma retração elástica das artérias que vai fazer com que a pressão nesse local seja maior, impulsionando então o sangue para o local de menor pressão, para as arteríolas ou até mesmo para outras artérias. O fluxo sanguíneo, como eu falei para vocês, ele vai depender muito do gradiente de pressão, sempre indo dos locais que tem maior pressão para o local que tem menor pressão. Mas tem outras coisas que podem influenciar nesse fluxo. Uma delas é a resistência. Então, quanto maior for a resistência do nossa artéria, das nossas veias, que elas vão acabar se vasocontraindo, por exemplo, vai ser menor o fluxo naquela região ou menor o fluxo no sistema inteiro. Pode influenciar o sistema de uma forma geral. Essa resistência ela pode ser devido
ao raio dos vasos sanguíneos, como eu falei para vocês, por causa da vasoconstrição, do comprimento desse vaso sanguíneo, porque quanto mais comprido for o vaso sanguíneo, mais vai ter interação entre o sangue e o vaso, e isso vai fazer com que ocorra uma diminuição na velocidade do sangue ao passar por esse vaso sanguíneo. E também da viscosidade do sangue. Quanto mais viscoso for o sangue, mais lento, digamos assim, ele vai ser, o fluxo do sangue vai ser no vaso sanguíneo. O fluxo, geralmente, ele vai ser expresso, em litros ou mililitros por minuto, e a velocidade nós expressamos em centímetros por minuto ou milímetros por segundo. A gente já falou um pouco sobre isso na aula passada, sobre quanto de sangue que sai do coração. Isso já foi falado um pouquinho para vocês, só estou relembrando. Agora que a gente já entendeu o caminho do sangue no nosso corpo, vamos entender como ocorre, como é medido e o que é pressão sanguínea. A pressão sanguínea arterial é a pressão exercida do sangue nas paredes arteriais durante o batimento cardíaco. Então, toda vez que o coração contrai e relaxa, ele vai ocasionar uma pressão nos meus vasos sanguíneos. E essa pressão, ela só vai ser sentida na artéria, vai ser uma pressão maior na artéria, porque à medida que o sangue flui através do sistema circulatório, por causa principalmente da resistência dos vasos sanguíneos, essa pressão ela vai diminuindo e ela não vai ser sentida. Por isso que a gente consegue, por exemplo, no pulso sentir a pulsação do sangue. Não só no pulso, na carótida, em algumas regiões do nosso corpo, por causa dessa pressão que está sendo exercida pelo sangue na parede das nossas artérias. E quando a gente fala dessa pressão, a gente tem um local de medida, geralmente no pulso ou no nosso braço, porque ali são medidas conhecidas, que vai ficar entre 120 miligramas de mercúrio até 80. É claro que dependendo se a pessoa tiver hipertensão, a pressão vai ser maior, se tiver hipotensão, essa pressão vai ser menor. Mas na média, uma pessoa saudável, a pressão vai ser de 120 por 80 mmHg. Agora vocês já sabem por que a gente mede a pressão no pulso ou no braço, porque é um local de pressão conhecida que pode vir a dizer se você está com algum problema cardíaco ou se você está com algum problema aí circulatório. E como que a gente afere a pressão? Então, nós utilizamos um aparelho que tem um nome bem difícil de falar, chamado esfigmomanômetro. E o que ele faz? Nós colocamos ele no nosso braço ou no pulso e vamos inflar esse aparelho. E ele vai fazer pressão no braço. Toda vez que a gente inflar, ele vai fazer uma pressão no braço, até que o sangue não passe mais pelaquela região. A partir do momento que ele não passa mais pela região, nós não vamos mais escutar nenhum batimento cardíaco. Então, a gente começa a desinflar o aparelho e ele vai diminuindo a pressão. A partir do momento que o sangue consegue passar por onde está comprimido o aparelho, ele vai dar o primeiro som, que é chamado de som ou pressão sistólica. E então, o nosso aparelho continua pressionando a região até o momento que não tem mais pressão nenhuma. E a gente ouve o último som do batimento cardíaco, que é chamado de pressão diastólica. Então, se nós temos uma pressão 120 por 80, 120 quer dizer sistólica e 80 diastólica.
pressão arterial considerada normal, ela tem uma pressão sistólica menor que 120 e diastólica menor que 80. Mas quando eu falo menor, é pouca coisa, gente. Por exemplo, pressão 90 por 50 quer dizer hipotensão. A gente já vai falar sobre isso. Mas a pressão considerada normal é 120 por 80. Se nós tivermos aí uma pressão de 121 a 139 sistólica, diastólica de 81 a 89, nós consideramos limítrofe, ou seja, pode ser caso de pré-hipertensão. Quando a pressão está entre 140, 159, 90, 99, é hipertensão leve. 160, 179, 100, 109, hipertensão, moderada. Acima de 180 por 110, nós vamos aí ter um estágio bem grave, já é considerado aí hipertensão estágio 3. Quando a pressão ela está muito baixa por causa da hipotensão, pode diminuir a quantidade de sangue enviada, por exemplo, para o encéfalo. Isso vai ocasionar tontura e até desmaio. Já na hipotensão, ou seja, na pressão alta, os vasos sanguíneos eles vão ser enfraquecidos e podem se romper, porque o sangue está dando tanta pressão naquele local que pode romper o vaso sanguíneo. A gente pode ter uma hemorragia local ou, mais grave ainda, uma hemorragia cerebral, que é considerado um AVC. A pressão arterial média, ela vai refletir a pressão criada pelo coração durante o bombeamento sanguíneo. É uma pressão estimada porque a gente não consegue medir a pressão ventricular. E como o sangue arterial ele é pulsável, nós conseguimos medir essa pressão arterial média. Nós precisamos, então, fazer um cálculozinho, onde a pressão arterial média é igual à pressão diastólica mais 1/3 da pressão sistólica menos a pressão diastólica. Então, vamos dizer que a nossa pressão ela está em 120 por 80. Nós temos aí pressão diastólica 80 mais 1/3 da pressão sistólica, que é 120, menos 80. Fazendo o cálculo, 80 mais 1/3 de 40, 80, 1/3 de 40 é 13, 80 mais 13, a pressão arterial média vai ser 93. Se ocorrer um aumento na nossa pressão sistólica, vai ocorrer um aumento na pressão arterial média. Se ocorrer um aumento na pressão diastólica, também pode ocorrer um aumento na pressão arterial média. Então, é totalmente proporcional. A pressão arterial média, ela também vai auxiliar em fazer um balanço entre o fluxo sanguíneo que está entrando nas artérias e o que está saindo das artérias. Quando ocorre uma entrada de sangue nas artérias maior que a saída, ocorre aumento da pressão arterial e, consequentemente, da pressão arterial média. Quando ocorre saída do sangue da artéria maior do que a entrada, ocorre diminuição no volume sanguíneo. Se nós temos diminuição do volume sanguíneo, diminui a pressão arterial e, consequentemente, diminui a pressão arterial média. A pressão arterial média, ela vai ser influenciada também, além do fluxo de entrada e saída de sangue nas artérias, pelo débito cardíaco e pela resistência periférica. Ou seja,
quanto maior for a resistência dos meus vasos sanguíneos, como por exemplo, minhas veias sanguíneas, maior vai ser a pressão média, porque o sangue vai acabar tendo que pressionar mais a região para poder passar por ela. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Se eu tiver uma pressão, uma resistência nos meus vasos sanguíneos, o sangue ele vai ter que ter maior pressão. E para ter maior pressão, nós vamos ter que ter um aumento no nosso débito cardíaco, ou seja, na saída de sangue do coração. O coração vai ter que fazer uma força maior para enviar o sangue para o corpo. E isso vai fazer com que ocorra aumento da pressão arterial média e aumento da pressão. Para poder explicar um pouquinho melhor para vocês os fatores que influenciam na pressão arterial, eu coloquei esse fluxograma onde eu tenho alguns exemplos de modificação no nosso sistema que vão influenciar na pressão arterial média. Então, o volume sanguíneo, quanto maior a quantidade de sangue eu tenho, maior volume sanguíneo, maior vai ser a pressão arterial. E quando que ocorre aumento do volume sanguíneo? Quando a gente faz ingestão de líquidos ou até mesmo ingestão de sódio, de alimentos salgados, porque o alimento salgado faz com que a água seja retida dentro dos vasos sanguíneos. E isso faz também que tenha uma grande quantidade, um volume sanguíneo maior. Por isso que pessoas que têm hipertensão têm que diminuir a alimentação, diminuir a quantidade de sal na alimentação, tá? Então, se tem aumento da ingestão de líquidos, vai ter aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, aumento da pressão arterial média. Se nós temos perda de líquido por um acidente ou de forma passiva pelos rins, nós vamos ter diminuição da quantidade de líquido sanguíneo e, consequentemente, diminuição da pressão arterial média. Em relação à bomba cardíaca, se a gente tem um maior débito ou maior volume sistólico sendo enviado para o nosso sangue, isso aumenta também a pressão arterial média. Por quê? Porque vai forçar esse batimento cardíaco, vai forçar a pressão entre o sangue e a parede sanguínea. A parede arterial. Nós também temos aí aumento da pressão dependendo da resistência do sistema ao fluxo sanguíneo. Então, quando diminui o diâmetro das arteríolas, por exemplo, o sangue ele vai ficar retido na artéria por mais tempo. Isso vai fazer com que aumente a pressão arterial média. Nós também podemos ter influência devido à distribuição relativa do sangue entre os vasos sanguíneos, arteriais e venoso. Lembra que eu falei para vocês que o sangue venoso ele servia como reserva também? Por isso que a gente tem muito mais sangue venoso que sangue arterial. Se acontece, por exemplo, de ter uma vasoconstrição lá nos nossos sangue venoso, nas nossas veias, isso faz com que o sangue seja encaminhado mais rapidamente para a artéria, porque o diâmetro das veias diminuiu e ocorre então um aumento na pressão arterial. Quando ocorre um aumento no volume sanguíneo, o nosso organismo ele vai fazer uma compensação. Ele vai tentar compensar para que a pressão arterial volte ao normal. Então, ocorreu o aumento do volume sanguíneo, vai ocorrer aumento da pressão sanguínea e vai desencadear duas respostas, uma é lenta e uma é rápida. Em relação à resposta rápida, vai ser compensação pelo próprio sistema circulatório, onde ele vai estimular a vasodilatação e diminuir o débito cardíaco, diminuir o batimento cardíaco, a força desse batimento. Isso vai ocasionar
uma diminuição na pressão arterial. Em relação à resposta lenta, ele vai ocorrer então nos rins, é uma compensação pelos rins, onde ele vai estimular a secreção de líquido através da urina. Isso vai fazer com que ocorra uma diminuição no volume sanguíneo e, consequentemente, diminuição da pressão arterial. Então, isso já leva vocês a refletir nos medicamentos utilizados para diminuir a pressão. Nós temos medicamentos que vão ocasionar vasodilatação, vão diminuir o débito cardíaco e medicamentos que vão atuar no rim como diurética. Por exemplo, aí do clorotiazida, que vai atuar aí auxiliando, aumentando a excreção renal. Nós temos, é claro, substâncias químicas do nosso próprio organismo, substâncias endógenas, que vão atuar como vasoconstritoras ou vasodilatadoras. Em relação à vasoconstrição, nós temos a noradrenalina. A noradrenalina, ela geralmente já é enviada para o nosso vaso sanguíneo. Ela é estimulada a ser enviada de tempos em tempos, para que ocorra o tônus no meu vaso sanguíneo. Então, ele sempre vai estar, principalmente as artérias, um pouco contraído, por causa dessa noradrenalina que está chegando de tempos em tempos. A partir do momento que o estímulo ele aumenta, ou seja, tem o estímulo em maior liberação, nós vamos ter uma maior liberação dessa noradrenalina e menos tempo essa noradrenalina está sendo liberada, ocorre uma vasoconstrição. Se diminui esse estímulo por causa de um reflexo do barro-receptor, por exemplo, e ocorre diminuição do estímulo, ocorre então vasodilatação, porque tem menor quantidade de noradrenalina. Então, coloquem na cabeça de vocês, quanto maior a liberação de noradrenalina, maior a constrição. Se ocorre diminuição da noradrenalina, ocorre vasodilatação, porque a célula não está sendo estimulada e não está tendo contração naquela região. A serotonina, ela vai também atuar na contração da musculatura lisa. E os sinais vindos, através, para a liberação dessa serotonina, que também é um neurotransmissor, pode ocorrer através dos neurônios, pode ser através de outras células, através dos sinais parácrinos, gastrointestinais e também dependendo aí das plaquetas, porque ela também atua na agregação plaquetária. A endotelina, ela vai controlar o fluxo sanguíneo local. Então, ela vai atuar lá no endotélio vascular. E ela também é um sinal tipo parácrino, ou seja, de uma célula vizinha para outra célula. A vasopresina, ela aumenta a pressão arterial em caso de que, por exemplo, ocorra uma hemorragia, porque ela vai fazer com que ocorra uma vasoconstrição. É claro que ela só vai ser estimulada em casos extremos, por exemplo, pelo nosso sistema neurohipófise, e ela é considerada um neurohormônio. A angiotensina 2, ela também aumenta a pressão arterial, porque ela vai fazer vasoconstrição. E ela vai ser originada aí de um hormônio plasmático. Então, a angiotensina, ela é considerada um hormônio. Já as substâncias que atuam como vasodilatadoras, nós temos diversas. Uma delas é a adrenalina. A adrenalina, ela é uma substância produzida para o nosso organismo, principalmente na luta e fuga, e vai atuar nos receptores beta 2. E por que ela faz vasodilatação?
para aumentar o fluxo de sangue para o músculo esquelético, coração e também para o fígado. Porque quando você quer fugir, você precisa aumentar o batimento cardíaco, aumentar a quantidade de glicose que vem, por exemplo, do fígado, que vai ser metabolizada no fígado, e aumentar a circulação no músculo esquelético para poder correr. Então, por isso, a adrenalina ela vai fazer vasodilatação. A acetilcolina, ela atua indiretamente, tá? Porque quando ocorre liberação de acetilcolina, nós temos liberação também de óxido nítrico. E esse óxido nítrico é o que faz com que ocorra vasodilatação, tá? Então, a acetilcolina, ela não tem atuação grande na vasodilatação. É o óxido nítrico que vai ser liberado junto com ela que vai atuar na vasodilatação. Em relação à quantidade de oxigênio, se nós temos diminuição de oxigênio, aumento de gás carbônico, aumento do íon de hidrogênio, aumento do íon de potássio, ocorre vasodilatação também. Por quê? Porque tem que circular melhor o sangue. E ele vai fazer essa vasodilatação para chegar oxigênio que está faltando no local ou para aumentar a excreção de gás carbônico, de íons de potássio e íons de hidrogênio. Porque se a gente tiver grande quantidade de hidrogênio no nosso sangue vai ficar ácido. Então, o nosso sangue, o nosso tecido também. Então, ele precisa eliminar, e isso vai fazer com que ocorra vasodilatação para o sangue chegar naquela região. A histamina também aumenta o fluxo sanguíneo e ela geralmente está associada à inflamação. Então, ela quer aumentar o fluxo sanguíneo naquele local, quer aumentar a quantidade de células de defesa naquele local, então ela vai fazer com que ocorra vasodilatação. Nós também temos dois peptídeos, o peptídeo natriurético, que vai reduzir a pressão arterial, e o peptídeo intestinal vasoativo. Esse aqui vai estar ligado à secreção digestiva, tá? Então, ele vai atuar na vasodilatação dessa região para aumentar a digestão e absorção de nutrientes. Quem controla o nosso sistema cardiovascular, a liberação das substâncias que eu falei para vocês, é o Centro de Controle Cardiovascular, ou, mais especificamente, o bulbo. Então, quando a gente tem alterações na pressão arterial, os nossos sensores, chamados barroreceptores, que estão tanto no arco aórtico quanto na carótida, eles vão sentir essas alterações e vão enviar sinais pelo neurônio sensorial para o centro de controle cardiovascular. Esses sinais eles vão ser integrados e então vai ser enviado uma resposta para o organismo. Essa resposta pode vir via neurônio parasimpático para o nó atrial ou via neurônio simpático, que vai atuar no nó atrial, nos ventrículos, nas artérias e nas veias. Então, nós temos um reflexo chamado reflexo barroreceptor. Então, por exemplo, quando ocorre aumento da pressão arterial, ocorre aumento dos disparos desses barroreceptores. E eles vão enviar sinais através do neurônio sensorial para o centro de controle cardiovascular. E esse centro de controle cardiovascular vai diminuir, ouçam bem, diminuir a estimulação simpática e aumentar a parasimpática. Quando nós temos diminuição da nossa estimulação simpática,
vai ter menos noradrenalina liberada, que vai atuar, né? A noradrenalina que atua no músculo liso, no miocárdio ventricular e no nó atrial. Quando a gente tem diminuição da noradrenalina, nós vamos ter vasodilatação, diminuição na força de contração e diminuição na frequência cardíaca. Já quando a gente aumenta a via parasimpática, ela só atua no nó atrial. Ouviram bem? Enquanto a estimulação simpática atua no músculo liso artriolar, nos ventrículos e no nó sinoatrial, a parasimpática ela só atua no nó sinoatrial e vai diminuir também a frequência cardíaca. Se a gente tem diminuição da resistência periférica, diminuição da força da contração, diminuição da frequência cardíaca, que consequentemente vai dar uma diminuição no débito cardíaco, ocorre diminuição na pressão, diminuição na pressão arterial. A partir do momento que tem-se essa diminuição na pressão arterial, nós temos uma retroalimentação negativa, ou seja, o sangue ele vai voltar a passar, né, pela região dos barroreceptores com uma pressão menor, e isso vai fazer com que esses barroreceptores diminuam o disparo que estava sendo enviado para o sistema nervoso central e para-se então de estimular, ou seja, para-se de ter esse reflexo para o nosso sistema, fazendo com que a pressão ela se normalize. Vocês já pararam para pensar como que ocorre a distribuição do sangue para os tecidos? Vocês acham que a distribuição ela é igual, homogênea para todos os tecidos? A distribuição de sangue? Na verdade, não. Ele vai ser distribuído conforme a necessidade metabólica do tecido. Então, como eu falei para vocês, a quantidade de sangue que vai chegar no tecido, ela depende da necessidade metabólica de cada órgão e vai ser controlada por uma combinação de mecanismos de controle local. Então, o organismo, lembra quando a gente falou lá dos nossos capilares, que eles têm esfíncteres? Então, ele pode fechar o esfíncter ou abrir o esfíncter, e isso é um controle local, ou por reflexo homeostáticos. Então, pode ser que o nosso organismo, por exemplo, observe que ele precisa de uma quantidade de energia maior. Ele pode fazer com que ocorra maior circulação em locais que armazenam lipídio, para poder trazer energia para a corrente sanguínea. E também vai depender essa distribuição da resistência das arteríolas. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser a quantidade de sangue que chega no tecido. Nesse esquema aqui, eu coloquei os órgãos e quanto de sangue cada um deles recebe para manutenção do seu metabolismo. Então, o nosso encéfalo, ele vai receber aí 14% do sangue que sai do coração. Já o coração mesmo, uma circulação de sangue nele, em volta dele, nos tecidos adjacentes, ficam aí entre 4%. O fígado, ele tem um alto metabolismo, por isso ele precisa de grande quantidade de sangue, até porque ele vai enviar nutrientes para esse sangue que vão auxiliar no resto do corpo. 27% do sangue passa pelo fígado. O rim, nós precisamos fazer excreção de substâncias e vai ser feitas no rim. 20% do sangue durante 1 minuto passa pelo rim. O músculo esquelético também vai ter um metabolismo bem alto, então 21%
do sangue vai estar passando pelo rim. É claro que eu estou falando em repouso, pessoal. A partir do momento que você está fazendo exercício, pode ocorrer que venha mais sangue para essa região. A pele, ela tem poucos vasos sanguíneos e ela não precisa de tanto metabolismo assim. Então, aqui vem em torno de 5%. É claro que em dias mais frios pode ocorrer uma diminuição aqui, porque lembram que o sangue ele vai para a pele para esfriar? Então, às vezes eu quero diminuir o meu metabolismo, não quero gastar tanta energia, não mando quase sangue para essa região. Do mesmo jeito que em dias quentes, a quantidade de sangue que vem para a pele é maior para que ocorra o resfriamento do sangue. Já no tecido ósseo, somente 9% do sangue passa por ele durante o batimento cardíaco. E claro que 100% do sangue vai passar pelo pulmão para que ocorra a troca gasosa. Outra coisa que influencia a distribuição de líquidos, né, de sangue pelo nosso corpo, é a quantidade de capilares, ou seja, órgãos que têm alto metabolismo, eles têm mais capilares que órgãos que têm pouco metabolismo. Por exemplo, na pele, a gente tem pouca quantidade de capilares. Já, por exemplo, no sistema intestinal, a quantidade de capilares é muito grande porque precisa absorver substâncias. No nosso tecido esquelético, a quantidade também é muito grande porque precisa circular bastante sangue naquela região. Os capilares, eles, se a gente esticasse eles iam ter um tamanho aproximado de 85 mil quilômetros e iam cobrir uma superfície aproximadamente de 6.300 metros quadrados. Então, vocês imaginem a troca que ocorre de substâncias diariamente nesses capilares do nosso organismo. Existem dois tipos principais de capilares, os capilares contínuos e os capilares fenestrados. Os contínuos, eles têm uma junção permeável e eles vão estar presentes no músculo, no tecido conectivo e no tecido neural. Então, olhem aqui essa imagem onde nós temos essas junções nas células endoteliais que são permeáveis. E é por aqui que vai passar água e pequenos solutos dissolvidos em água. Os capilares fenestrados, eles também têm as junções celulares, mas eles têm poros maiores que vão auxiliar na passagem de substâncias maiores e vão estar principalmente presentes no rim e no intestino e vão auxiliar aí na passagem de substâncias maiores que estão sendo absorvidas pelo intestino, por exemplo, ou eliminadas pelo rim. Tanto os capilares contínuos quanto os fenestrados têm uma metodologia ou um método de absorção chamada transcitose, onde eles utilizam uma espécie de pré-vesícula que ela já está formada na nossa membrana celular e as substâncias elas entram nessa vesícula e vão ser transportadas através do endotélio. Essas vesículas elas também podem ser difundidas em forma de canal, onde a partir do momento que a substância se liga, a substância entra, essa vesícula se abre e forma um canal. Então a transcitose é isso, é um transporte principalmente de proteínas, mas pode ser outras macromoléculas, através do endotélio. E vai ser comum tanto nos células contínuas, nos capilares contínuos, quanto nos capilares fenestrados, tá? Na medula óssea, no fígado e no baço, nós não temos capilares típicos, nós temos vasos modificados. Esses vasos modificados, eles têm sinuosidades 5 vezes mais largas que os capilares
e é onde as células conseguem cruzar. Então, são regiões, né, medula óssea, fígado e baço, onde nós temos grande quantidade de células que precisam entrar no sangue, ou proteínas plasmáticas maiores. E isso é muito importante, essas sinuosidades serem maiores, para que elas consigam, essas substâncias e células, consigam atravessar o endotélio. Voltando aqui aos nossos capilares, a velocidade do fluxo sanguíneo nos capilares ela é menor, para que ocorra a troca entre o plasma e o líquido intersticial. E essa troca ela pode ocorrer por difusão, onde depende do gradiente de concentração, que vai, substâncias que vão do meio mais concentrado para o menos concentrado, e aí a gente inclui oxigênio e dióxido de carbono. Pode ser por transcitose, onde a gente já viu, ocorre a absorção das moléculas através das vesículas que vão transportar essas substâncias através do endotélio, principalmente proteínas, e por fluxo de massa. O fluxo de massa ela pode ser por pressão hidrostática ou osmótica, desculpa. O que acontece? Quando nós temos uma pressão maior de líquido fora, no líquido intersticial, ocorre uma pressão osmótica que faz com que esse líquido vá para dentro do vaso sanguíneo. Já quando nós temos uma pressão hidrostática, ocorre então uma pressão dentro do vaso sanguíneo que faz com que esse meu líquido ele seja enviado para o líquido intersticial. Então, quando nós temos pressão osmótica, nós temos absorção. Quando nós temos pressão hidrostática, nós temos filtração. E para finalizar o sistema circulatório, nós não podemos deixar de falar do sistema linfático. Esse sistema ele vai estar diretamente ligado ao sistema circulatório, sistema digestório e sistema imune. Então, quando a gente for falar do sistema digestório, de sistema imune, nós vamos voltar a falar dele. Hoje nós vamos falar a ligação do sistema linfático com o sistema circulatório. Então, o sistema linfático ele tem diversas funções. Uma delas é restituir, ou seja, devolver ao sistema circulatório líquidos e proteínas que foram filtrados. Também auxilia na captura de gordura lá no intestino e depois transfere para o sistema circulatório. E ele atua também como filtro para ajudar a capturar e destruir os patógenos. Então, olhem aqui os nossos capilares. Vocês estão vendo os capilares, né? Aqui. O nosso sistema linfático ele vai estar bem próximo aos capilares lá no nosso tecido. E ele vai absorver essas substâncias que eu falei aqui para vocês e vai enviar para a circulação venosa. Os vasos linfáticos, então, eles vão fazer absorção no tecido, removendo líquidos e proteínas e enviando sempre para uma direção, que é para o sistema circulatório. Ele vai estar presente em todo o corpo, praticamente, com exceções de alguns órgãos, e ele vai ser controlado por contração da musculatura lisa. Ele também apresenta válvulas semilunares que auxiliam no direcionamento do líquido que passa dentro dele. O líquido que passa dentro dele é a linfa. Então, depois que ocorre a absorção das substâncias, o nome passa a ser linfa. Em algumas regiões, nós vamos ter aí linfonodos. Esses linfonodos são cápsulas fibrosas que
contém células imunes ativas, como linfócitos e macrófagos. Quando a gente tem alguma infecção, vocês podem sentir, principalmente próximo à orelha ou embaixo da axila, que esses linfonodos ficam inchados, porque está ocorrendo ali uma espécie de defesa do nosso organismo. Os edemas eles podem acontecer por dois motivos. Um dos motivos é a drenagem inadequada da linfa e outro motivo é a filtração capilar sanguínea que excede a absorção, ou seja, fica mais água no local do que está sendo absorvido. Quando a gente fala de drenagem inadequada, pode estar ligado com obstrução do sistema linfático ou remoção dos linfonodos. Isso faz com que o nosso sistema linfático não consiga trabalhar. Essa remoção dos linfonodos pode acontecer durante cirurgia, tá? Quando ocorre, por exemplo, a pessoa tem câncer, alguma coisa assim, quando vai fazer a retirada de um pedaço do órgão, retira os linfonodos também. Em relação à obstrução, ou até mesmo a diminuição da drenagem, ela pode ser estimulada quando a gente faz drenagem linfática e também auxiliada quando você coloca os pés para cima, que auxilia aí com a gravidade a melhorar essa circulação da linfa, circulação não, né? Remoção dos nossos líquidos pela linfa, pelo sistema linfático. Em relação à filtração, ela pode ser modificada quando a gente tem aumento da pressão hidrostática capilar, ou seja, quando você força o líquido a sair de dentro do capilar, ficando na região, quando tem diminuição da concentração plasmática ou no sangue ou aumento das proteínas intersticiais. Quando acontece um desses dois tipos, o que acontece? A água ela vai acabar ficando aonde tem mais proteína, que no caso vai ser no líquido intersticial, ou seja, próximo às células. Tanto quando a gente tem aumento da proteína, quanto diminuição na proteína plasmática. Porque quando a gente tem diminuição na proteína plasmática, vai ter maior concentração de proteínas no líquido intersticial. E isso força a água a ficar naquele local. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Acredito que fechamos o sistema circulatório. Como nós vamos ter recesso acadêmico a partir do dia 13, eu vou enviar para vocês mais um questionário só sobre o sistema circulatório para vocês responderem, valendo ponto, é claro. Vou enviar ainda hoje e vai ficar aberto até o dia 11 esse questionário, para dar um tempo bem bom aí para vocês assistirem todas as aulas e responderem esse questionário no Moodle. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Até mais!